Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos estão motivados, animados? Amém. Coração aí incendiado? Amém. Glória a Deus, irmãos, que bênção poder ter esse privilégio de estar aqui hoje para ministrar para vocês. Eu queria que você abrisse seu coração, porque eu creio que Deus tem uma palavra para incendiar o seu coração, para que você possa ser cada dia mais fervoroso nas coisas de Deus, amém? O que é ser um crente fervoroso? É um crente que anda fervendo, que anda cheio, que anda exalando o bom perfume de Cristo, amém? Falar em fervor aqui, em exalar o perfume do almoço. Vocês foram lá agora tomar um café, tomar uma água, né? A panela fervendo ali, traz um cheiro bom, não é verdade? Quantos já estão com fome aí? Nós fiquei sabendo que vocês comeram 4 pães cada um, 6 pães, misericórdia. Então dá para aguentar mais um pouquinho aí. Eu quero ministrar, se você for anotar aí o título da mensagem, já que o pastor falou em título, é o ano milenar. Vou falar sobre a volta de Cristo. Falar para você a respeito que o seu noivo, ele está às portas. E ele vem buscar a noiva apaixonada, a noiva fervorosa, aquela que está ansiando, né, uma santa expectativa para encontrar com o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu estava orando a respeito de o que ministrar, porque o pastor, quando ele faz o convite para nós, ele já deixa, o tema é livre. Eu, tema livre, como assim? Aí você me quebra. O que falar? Né, eu sei que aqui já são alunos do seminário, quase formandos. Já tem aqui pessoas, né, que já são treinadas na palavra, que já são pregadores, né, que já tem a oportunidade, lá quando a família reúne agora, quem ora é você. Quem ministra é você, um aluno do seminário. Não, fulano ali é seminarista. Lá no seu trabalho, quando vai fazer a oração lá, quem é que se coloca? Você, é você, porque agora você é um aluno do seminário. Então isso traz para mim uma grande responsabilidade, o que ministrar. Então, como todo bom pastor faz, a gente vai orar. Senhor, o que o Senhor tem para ministrar no coração daquela turma? Qual o propósito do Senhor? E eu orando a respeito disso, refletindo, Deus queimou no meu coração falar sobre esse assunto, irmão. Porque nós estamos em dias proféticos. Não sei se você parou para avaliar, a Bíblia fala que nós devemos analisar os sinais dos tempos. Não sei se você observou, mas nos últimos 2 anos, 3 anos, o mundo deu a louca. A coisa virou de ponta cabeça. Estava vindo lá para cá, ouvindo a notícia que a guerra está chegando na nossa fronteira. Estou vendo aí alguns jovens aí, reservistas, prepara, meu irmão. Começa a treinar, que pode ser envolvido na guerra. Fala misericórdia, né? Mas a Bíblia diz, né, que nos últimos dias nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra. Mas guerra para nós era algo longe, distante. Agora os Estados Unidos está cercando aí o nosso continente com navio de guerra, com avião de guerra, porta-aviões, o maior porta-aviões está a alguns quilômetros da nossa costa. Fala misericórdia. E por enquanto nós não temos nada a ver, mas não se assuste se a coisa virar. Por quê, irmão? Porque nós estamos num tempo de mudanças. E nós temos que estar atentos. Não é tempo de dormir, é tempo de acordar. É tempo de nós estarmos apercebidos, amém? Olha, eu ficava refletindo, preparando essa mensagem, refletindo. O que levava ali os primeiros cristãos a serem perseguidos? Mesmo diante da perseguição, diante da morte, diante de perder tudo, diante de ter que fugir, eram irmãos tão fervorosos nas coisas de Deus. Eram irmãos que não mudavam de discipulado porque o discipulador ronca, né? Que não saía da igreja porque o irmão não cumprimentou. Não, mas eram irmãos que estavam dispostos a dar a própria vida pelaquilo que eles criam. E nós estamos numa geração onde, infelizmente, muitos não estão com esse mesmo fervor, com essa mesma convicção de chamado, com a mesma convicção de propósito. E por que aqueles irmãos tinham? E por que muitas vezes na nossa geração não tem? E eu meditando a respeito disso, o Senhor colocou no meu coração. É porque aqueles irmãos, eles tinham no coração deles a iminência da volta de Cristo. E às vezes nós, apesar de estarmos fazermos parte de um tempo mais profético do que o deles, de os sinais estar mais claros do que os deles, por que nós não estamos tão fervorosos quanto eles? Porque às vezes nós perdemos
esse perfil, né, ou perdemos essa sensibilidade de achar que o Senhor está demorando muito. Mas Ele está às portas, amém, meus irmãos? Então hoje é dia de seu coração se voltar para as coisas de Deus, porque nós fazemos também parte de uma geração onde muitas coisas chamam a nossa atenção, muitas coisas prendem o nosso coração, mas nós não somos desse mundo. Não podemos esquecer que nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Logo, nosso coração tem que estar nas coisas do céu, porque o tempo está passando muito rápido, está sendo abreviado nos nossos dias, e nós não podemos perder tempo, amém, meus irmãos? Então, esses são dias que o nosso coração tem que estar voltado, ligado nas coisas do alto. Não perca seu tempo com as coisas que estão ao nosso derredor. Não fique preso nela, mas que o seu coração nesses dias esteja focado nas coisas do alto. Focado no propósito de Deus, amém, queridos? E eu quero falar a respeito dessa eminente volta, porque a palavra de Deus ela é perfeita, e tudo que está escrito nela, né, tem se cumprido nos nossos dias e tem um propósito. E se nós cremos que a palavra, né, que essa Bíblia, empresta a sua Bíblia aí, aqui temos um crentossauro, aleluia. Para quem não sabe, isso aqui é uma Bíblia. Quantos estão com ela aí? Levanta ela para mim, aleluia. Ó, glória a Deus, né? Aleluia. Porque nós estamos na geração do TikTok, agora a Bíblia é eletrônica, né? A Bíblia está no celular, mas glória a Deus que esteja no celular, que esteja no papel, mas é importante que ela esteja na nossa boca, no nosso coração, amém? E essa palavra, ela é poderosa, ela é perfeita. E eu quero ministrar para você a respeito sobre a volta do Senhor, sobre a iminente volta do Senhor, para que você esteja com seu coração focado nas coisas do alto, amém, meus irmãos? E se nós cremos que essa palavra, que essa Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, nós temos que crer em tudo aquilo que nela está escrito, amém, meus irmãos? E tudo que nela está escrito com um propósito, tem um propósito. E é um fato que nós somos privilegiados, porque nós fazemos parte de uma geração profética. Talvez nós fazemos parte da última geração que precede a volta de Jesus. Já parou para pensar que Jesus pode voltar nos seus dias? Porque tem muitas coisas proféticas acontecendo nos nossos dias. Se nós estivéssemos aqui no encontro dos seminários há 100 anos atrás, não fazia muito sentido falar disso que eu vou falar hoje, porque muitas coisas, nossa volta não estaria acontecendo. Não teria Israel, não teria muitas coisas, muitas profecias não estavam se cumprindo, ainda faria parte de algo distante, mas para nós hoje, irmãos, é algo eminente, Por quê? Porque nós estamos vendo as coisas acontecer nos nossos dias, nós estamos vendo as profecias acontecer nos nossos dias, estamos vendo aquilo que a Bíblia alerta diante dos nossos olhos, e nós não podemos ficar dormindo. Hoje eu vim para cá para falar para você acordar, para você estar vigilante. Acorda, amém? Sacode seu irmão aí, sacode ele aí, fala, acorda, meu irmão. Acorda, porque o tempo se chama hoje. E seu coração tem que estar voltado para essas coisas hoje, amém, queridos? Olha, em todo lugar, nós temos visto coisas tremendas acontecer, porque estamos de fato num tempo profético. Temos visto muitas ministrações a respeito da volta do Senhor, muitas crianças tendo visões a respeito da volta do Senhor. Estava vendo agora mesmo no Instagram, acho que da videira lá de Minas, uma criança falando a respeito disso, que ela teve uma visão, que o Senhor mostrou para ela que Ele está voltando para buscar a sua noiva. Amém, meus irmãos? E por que isso está acontecendo? Tantas crianças tendo visões, pastores ministrando a respeito disso. Porque a Bíblia fala lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, a palavra de Deus diz assim, olha, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, amém, meus irmãos? E esse é um tempo onde o Espírito tem sido derramado.
Você pode assim perceber, pastor, mas como assim? Batismo do Espírito Santo? Isso é coisa nova. Isso é coisa da nossa geração. Né? A maioria da igreja, até 100 anos atrás, não experimentava o que nós experimentamos hoje. 100 anos para cá tem acontecido um grande avivamento, onde a igreja tem experimentado novamente orar em línguas, ser cheio do Espírito. Pouco tempo atrás não tinha isso. As igrejas eram mais tradicionais, morta. Mas no nosso tempo, nós estamos sendo visitados por essa promessa. Por essa promessa, amém? Que o Senhor derramaria o seu Espírito. E hoje, para nós, o Senhor deseja que nós sejamos cristãos cheios do Espírito. Incendiados por esse Espírito, amém? Por quê? Porque nós fazemos parte dessa última geração. Mas ainda introduzindo aqui o meu assunto, nós sabemos que a volta do Senhor, ela tem dois aspectos. Um aspecto oculto e um aspecto às claras. O aspecto oculto é o que nós chamamos de arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. Mas a Bíblia também fala de um aspecto às claras, onde todo olho verá, onde o Senhor virá nas nuvens. E parece falar de dois eventos distintos, que vão acontecer em momentos distintos, momentos diferentes. Nós cremos que o arrebatamento da igreja ele vai acontecer antes da grande tribulação. E sobre esse evento, não tem sinal, não tem aviso prévio. Pode acontecer a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Mas a volta do Senhor às nuvens será depois da grande tribulação. A Bíblia fala que é o ressoar da última trombeta. Mas esse primeiro aspecto, o aspecto secreto, que nós chamamos de arrebatamento dos crentes vencedores, e eu quero ler sobre isso, quero ler lá em Mateus 24, a partir do versículo 36, onde a Bíblia diz que o Senhor ele virá como um ladrão. Lá em Mateus 24, 36, se você puder projetar para nós aí, queria que você prestasse atenção. A palavra diz assim, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. A coisa estava acontecendo, Noé estava construindo a arca e muitos estavam dormindo. Não prestaram atenção nos sinais, não estavam atentos, não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, e deixada a outra. Versículo 42. Portanto, fala comigo, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, portanto, vigiai. O que é vigiar? Vigiar vem de vigília. O que é uma vigília? Ficar acordado. No nosso contexto ainda dos crentes, é ficar acordado e orando, buscando, sendo cheio. Não é assim que nós fazemos nas vigílias? Né? Quando o pastor marca a vigília, né? O discipulador marca a vigília. O que vamos fazer para lá? Ficar acordado, orando e cheio do Espírito. Vigiai. Amém, meus irmãos? Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, vigilantes, acordados, ficai atentos. Amém, meus irmãos? Porque a hora que não cuidais, a hora que você não espera, o Filho do Homem virá. Amém, queridos? Então, esse arrebatamento, ele é surpresa, né? Apesar que muita gente marca a data, ao longo da história, muitos têm marcado a data, mas a Bíblia fala que ninguém sabe. Eu fico preocupado, pastor Renan, que esse povo chuta tanto, que a hora vai acertar. É tanto chute com a hora certa. Mas a Bíblia fala que será algo surpresa. O texto nos exorta, né, claramente a estarmos apercebidos. Que palavrinha é essa, apercebidos? Vigilantes. Ficar atento, acordado,
Presta atenção, fica distraído não. Porque hoje nós estamos na era da distração. É tanta coisa nos distraindo. É tanta rede social, é tanto assunto, política, é não sei o que lá. Isso tudo tem um só foco, distrair você. Você ficar distraído com coisas. Cuidado, fica apercebido, vigilante, atento. Como diz lá no anterior, fica precavido. Fique atento, pois ele acontecerá sem sinal algum, poderá ser a qualquer momento. A Bíblia diz que virá como um ladrão. Aí o interessante é que lá a partir do versículo 45, o Senhor nos exorta a permanecermos fiéis nesse tempo. Ficar atento, para não nos embriagarmos com as coisas desse mundo. Lá no versículo 45 ele diz, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para lhe dar sustento ao seu tempo? Aqui pegando um gancho com a palavra do pastor Rafael, você foi chamado como servo na casa para cuidar de conservos. Você foi chamado como líder na casa de Deus, está fazendo um seminário, não é à toa. Talvez você até começou o seminário, vou lá aprender um pouco mais da palavra. Não, mas você veio para cá para ser treinado, para um trabalho, para a edificação do reino. Você é um servo que foi chamado para cuidar você é um conservo que foi chamado para cuidar de outros. E ele te fala o seguinte, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, feliz, de verdade, é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que foi chamado para ser discipulador. Quantos discipuladores temos aqui hoje? Quando o dia que o Senhor voltar, você continue desempenhando o seu trabalho. Quantos são líderes aqui? Bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, líder, você esteja liderando. Que não baixou a guarda, continuou firme no propósito. Bem-aventurado. Versículo 47 diz, olha, em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, se aquele líder, olha aqui o alerta, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor aquele servo em dia e hora, em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Fala misericórdia. Misericórdia, né? Mas bem-aventurado é aquele que estiver fazendo o que o Senhor chamou para fazer. Então nós estamos num tempo que nós devemos permanecer. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de diminuir. Eu vi aqui que muitos estão aqui no quarto período. Quarto período, levanta a mão aí o quarto período. Estão contando os dias para formar. Graças a Deus, formei, chegou. Agora eu vou ter um ano sabático. Pega ele, Jesus. Não é tempo de ano sabático. É tempo de você permanecer. O pastor Luiz falou uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, olha, cuidado com aquele que pede um tempo. Porque quem pede um tempo, vai ganhar de brinde mais 2 tempos. E metade de outro tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque, amados, olha para cá. Como nós não sabemos, quando vem o ladrão, precisamos estar preparados constantemente. Vigiar o tempo todo. Porque ele virá a qualquer momento. Mas, infelizmente, nem todos estão vigiando. Nem todos estão apercebidos. Logo, o texto diz que nem todos serão arrebatados. Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 no moinho lá, uma será tomada e a outra deixada. Por quê? Porque nem todos estão vigiando. Nem todos estão esperando. Nem todos estão apercebidos. Mas cuidado com isso. Porque quanto àqueles que ficarem, isso não significa que eles não são salvos. São salvos. Mas perderam a oportunidade. Por isso que a Bíblia fala que ali haverá choro e ranger de dente.
Choro e ranger de dente por quê? Porque está no inferno? Não. Porque vão pensar, poxa vida, por que eu não fiz mais um pouquinho? Por que eu não permaneci? Por que eu não paguei o preço? Por que eu não fiz mais? Por que eu economizei? Por que eu não fiz mais intenso? Isso é lamentação, choro e ranger de dente. Porque o arrebatamento não é para todos os crentes, mas é para aqueles que estão vigilantes. É para aqueles que estão cheios. É para aquelas noivas, né, para aquelas virgens que têm azeite na lamparina. Que está atenta. Então ele vem como ladrão. Né? Por que ele vem como ladrão? Porque ele vem buscar o tesouro que é precioso. Lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 44, o Senhor Jesus ele fala o seguinte, olha, porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando-se de alegria, vai e vende tudo o que tem, e compra aquele campo. O reino do céu é também semelhante a alguém que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e a compra. O Senhor Jesus, ele é esse negociador. Ele é aquele que está buscando o tesouro. E nós somos esse tesouro precioso. Nós somos essa pérola escondida. E ele vem para nos buscar. E ele vem como ladrão para buscar aquilo que é precioso. Só que nenhum ladrão, ele diz de antemão a hora da chegada. Um dos fatores, um dos elementos do ladrão é a surpresa. Ele vem de surpresa. E é isso que o texto está dizendo. Que ele virá como ladrão. Na hora que ninguém espera. Mas nós não podemos ser pegos de surpresa. Porque nós somos a noiva. A noiva está se preparando, se ataviando para a espera do noivo. Você está esperando o seu noivo? Você é uma noiva prudente, que está se preparando, que está com a santa expectativa para o casamento. Jesus ele disse que nem mesmo ele sabia a hora naquele momento. Então isso fala para nós que pode ser a qualquer tempo, qualquer momento. Ele vem buscar aqueles que estão vigiando, aqueles que são encontrados fiéis. Porque ele fala que bem-aventurado é aquele servo que quando ele vir, estiver servindo. Mas ai daquele servo que diz, tem que resolver uns negócios aí, tem que fazer uns corre, tem que cuidar da minha família, tem que cuidar das minhas finanças, tem que descansar um pouco. Cuidado, não é tempo para isso, amém, meus irmãos? É tempo de você se levantar, é tempo de você ser intenso, é tempo de você se levantar para fazer a obra com mais intensidade. Apocalipse 2:28 diz que ele virá como uma estrela da manhã. A estrela da manhã ela só aparece ali na alta madrugada, só vai ver ela quem está acordado. Para ver a estrela da manhã tem que estar acordado. Cuidado para você não estar distraído. Não é tempo de distração, é tempo de foco. É tempo de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Não desvie o olhar. Olha firmemente. Por que olhar firme? Porque muita coisa estão tentando roubar a sua atenção. Tem muita coisa tentando chamar a sua atenção. Mas olha firme, permaneça. Não muda o olhar. Fica firme, permaneça, amém, meus irmãos? Porque ele virá como uma estrela da manhã. Só que lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz também que ele virá como o sol da justiça. O sol da justiça é o sol do meio-dia. Então só pode estar falando de dois momentos distintos. O arrebatamento como a estrela da manhã, que é para quem está acordado, mas vai chegar o momento que ele virá como o sol da justiça, que aí todo olho verá. Está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Essa palavra aqui ela é mais para os judeus, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e salteareis como bezerros soltos na estrebaria. Mas nós que somos a igreja, não estamos esperando o sol do meio-dia. Nós estamos atentos para o brilhante estrela da manhã lá de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Porque ele virá primeiro para nós. Então, provavelmente, esses dois textos estão se referindo a dois momentos distintos. Como eu falei antes, um é o arrebatamento da igreja, como ladrão. Mas vai chegar a hora também que ele virá, né, como o sol do meio-dia, como o sol da justiça. Porque estão falando aqui de dois momentos distintos. Amém, meus irmãos?
Só que, diferentemente da volta às claras, o arrebatamento não tem trombeta, não tem sinal. Pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Porque não há sinais. Mas para ver a estrela da manhã, meu irmão, você precisa estar acordado. Acordado na hora que todo mundo está dormindo. Nós somos chamados para estar atento na hora que todo mundo parece estar distraído. Nós somos chamados para acordar. Esteja acordado. Porque o horário que essa estrela mais brilha é na alta madrugada. É na hora que só os vencedores estão acordados. Só esses continuam esperando. Só esses estão olhando para ele. Porque a maior parte está distraída. Está dormindo. Mas nós não podemos estar dormindo. Esse é o tempo de acordar. Diga amém. Então hoje nós estamos em um momento em que muitos, infelizmente, estão adormecidos. Não estão apercebidos, não estão vigilantes. Mas às vezes estão embriagados, com os cuidados da vida. Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 4. 2 Timóteo 2,4 diz assim: olha, tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Amém, meus irmãos? Aí o versículo 4 ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve nas coisas, nos negócios dessa vida. Porque seu alvo, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então lembre disso, você é um soldado. Seu general é Cristo. Um soldado tem que estar sempre pronto para a guerra. Ele não pode baixar a guarda. Ele não pode ficar envolvido. O que é ficar envolvido com os negócios dessa vida? Ficar preso. Você não pode estar preso às coisas dessas coisas. Os negócios dessa vida. Os negócios dessa vida não são pecados. Ele não está falando de pecado. Às vezes são coisas que são lícitas para nós. Mas lembra, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque antes de envolver nessas coisas, meu coração está em Deus. Meu coração está nas coisas do alto. Cuidado para não ficar preso nos negócios dessa vida. Mas lembra que antes o seu objetivo, você tem um alvo, você tem um propósito. Satisfazer a vontade daquele que te chamou. Então não fica preso. Amém, queridos? Olha, o Espírito me impeliu a ministrar essa palavra para você nessa manhã, para que você possa voltar o seu coração para as coisas do alto. Cuidado com as coisas que são terrenas, não gaste sua energia, não gaste seu tempo, não gaste seu recurso naquilo que vai ficar aqui. Mas foca seu coração nas coisas de Deus. Amém? Pastor, mas como nos manter preparados, se nós não sabemos quando que vai acontecer? Então o texto aqui de Mateus 24, ele fala para estarmos apercebidos. O versículo 44 ele diz, olha, Mateus 24, 44, por isso, como você não sabe, como não haverá sinais, como você não sabe que dia que o ladrão vem, ficai, portanto, apercebido. Fique vigilante, fique acordado, fique com os olhos abertos, fique com o coração focado nas coisas, porque muitas coisas chamam a nossa atenção. Muitas coisas tentam nos desviar desse propósito. Tirar a nossa atenção, tirar o nosso coração das coisas do alto. Então fique atento, fique apercebido, porque a hora que você não cuida, a hora que você não espera, o Filho do Homem virá. Pensa comigo, se ele vem agora, quantos irmãos entregam a liderança, deixam de liderar, deixam de servir ao Senhor, porque estão cuidando de outras coisas? É Deus que nos livre disso. Deus que nos livre. Amém, amados? Amém. Mas vamos avançar, que o tempo aqui ele urge. Então, mas como eu disse no início, não há sinais para isso. Mas eu queria te mostrar alguns eventos bíblicos que podem nos trazer um sentido profético para estarmos atentos. Porque de tudo ele não nos deixou no escuro. O Senhor ele falou de algumas coisas para nos motivar a ficar vigilantes, pois o tempo está próximo, amém?
E todos nós, com certeza, já ouvimos falar da interpretação do ano milenar na Bíblia. Aquela passagem que diz que para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos como um dia. E lá em 2 Pedro, capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, 2 Pedro 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta, epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias dos que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer no mundo daquele tempo, afogada em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o juízo. Em outras palavras, tudo que está aqui nesse mundo está sendo guardado para o juízo. Não fique preso nelas. Não gaste seu tempo com essas coisas, porque tudo isso vai passar. Amém, meus irmãos? E a destruição dos homens ímpios. Aí ele fala no versículo 8. Presta atenção no que ele diz aqui no versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deverias esquecer. Então, se a Bíblia diz para não esquecer, é porque é importante. Fique atento. Se está dizendo para não esquecer, então não esqueça. Preste atenção. Aí coloca ele 2 pontos. E o que é que nós não devemos esquecer? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, com letra maiúscula aqui, fala da volta dele, no qual os céus passarão como um espreitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Amém? Então ele pede aqui que nós não devemos esquecer. Se não devemos esquecer é porque é importante. E ele fala aqui a respeito da volta. Não esqueça, preste atenção. Então Pedro disse, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele faz essa declaração nesse contexto da volta. E ele fala que ele escreveu já a segunda carta para alertar os irmãos a respeito da volta. Então isso significa que para nós cristãos devemos estar sempre atentos e com o coração voltados para a volta. Não podemos esquecer que Jesus vai voltar, que Ele está às portas, porque essa percepção, é esse coração ligado nessa volta que vai nos manter fiel, que vai nos manter na perseverança, que vai nos manter com o coração animado, que não vai fazer nos desanimar. Porque o problema é quando você pensar, está demorando. Está demorando. Mas não esqueça disso, amém? Que para ele fala que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E se essa interpretação está correta, eu quero citar para você aqui alguns eventos da palavra de Deus que encaixa perfeitamente nessa chave de interpretação profética. Se 1000 anos, se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, então temos que ficar atento onde a Bíblia fala a respeito desses dias. E eu quero começar aqui falando a respeito de uma profecia lá de Oséias, capítulo 6, no versículo 2, que é uma profecia relacionada a Israel. Oséias 6, 2 diz: depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Aí o versículo 3 continua: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva, como o dia amanhece, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre todos nós como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Então, o contexto desse texto aqui de Oséias é que por causa dos pecados do povo,
eles seriam levados cativo. O Senhor ia trazer juízo sobre eles. Mas a promessa é que depois de 3 dias, de 2 dias, o Senhor iria revigorar a nação. E ao 3º dia, eles estariam diante do Senhor. E pegando essa chave de interpretação de Pedro, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, essa é uma profecia da palavra que se cumpre perfeitamente para os judeus. Porque se um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, essa profecia está se cumprindo nos nossos dias. Por quê? Porque nós já estamos entrando no 3º milênio. Nós estamos aqui já há 2000 anos, né, entrando no 3º dia após Jesus ter vindo. E lá em Mateus, capítulo 24, o Senhor diz que nós ficamos atentos para a parábola da figueira. Que quando se olhasse para Israel, Israel era um sinal para nós. Que quando nós olhássemos para a figueira e vêssemos que ela estava florescendo, então deveríamos ficar atentos. Porque era um sinal profético para nós. Interessante que na Bíblia, né, Israel é a figueira. Por toda a Bíblia, o povo judeu, eles são simbolizados pela figueira. E Jesus disse, olha, quando você vê a figueira se renovando as folhas, quando você vê ela viva novamente, preste atenção, porque é um sinal profético. E o Senhor lhe disse, né, lá em Mateus 24:32, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E o contexto de verão, na Bíblia, fala a respeito do reino milenar. Assim também vós, quando vistes todas essas coisas, sabeis que está próximo. Mas próximo quanto? Nas portas. Isso faz me lembrar lá do interior. Nasci no interior, pastor Renan. Aí lá no interior, quando a mãe estava fazendo o almoço, esperando o pai voltar do campo, filho, vai lá ver se seu pai está vindo. Aí você ia lá na porta e olhava. Mãinha, papai está chegando, já está às portas. Porque eu já estava vendo. Está chegando. Está ali. E se essa profecia de Oséias, que se refere ao Senhor, se refere a Israel, perdão, ela diz que depois de 2 dias o Senhor ia restaurar aquele povo. O Senhor ia restaurar a nação. Interessante que por quase 2000 anos Israel deixou de existir. Lá depois do ano 70 eles foram dispersos, o país foi conquistado, foram destruídos, o templo foi destruído. E por 2 longos dias eles ficaram sem existir. Mas a Bíblia diz lá em Oséias que depois de 2 dias, o Senhor ia revigorar. E essa é uma profecia literal, porque depois de 2000 anos, Israel voltou a existir. Por isso que eu falo para você, ficar atento para a parábola da figueira. Porque quando você vê ela ali brotando novamente, o país ressurgindo depois de 2 dias, fique atento, porque ele já estava às portas. Então 2 dias se passaram. Só que o texto de Joel, ele diz mais, que no 3º dia, eles estariam diante do Senhor. Porque você sabe que a segunda vinda de Jesus, propriamente dita, ele vem para os judeus. Nós vamos ser arrebatados nessa situação, mas a promessa mesmo é para eles. A profecia vem para eles. Porque para nós ele já veio. Mas eles rejeitaram. Mas a promessa lá, a profecia é que no 3º dia eles estariam diante do Senhor. Porque o Senhor vem para governar. O Senhor vem para estabelecer o reino. E ele vai reinar a partir de Jerusalém. Mas algo miraculoso aconteceu nos nossos dias, porque depois desses 2000 anos, a nação está aí. A figueira floresceu. A figueira está firme. Isso é um milagre. Lá em Isaías 66, versículo 8. Projeta para mim, Isaías 66, 8. Olha o que diz. Quase 2.500 anos atrás, 2.700 anos atrás, estava lá Isaías, assistindo Discovery Channel, sintonizou a TV dele, lá em 1948, na sessão solene da ONU,
decidindo que Israel ia ser criado novamente. Ele ficou assim, ficou esbabacado, né? Ficou incrédulo do que ele estava vendo. Ele diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu luz aos seus filhos. Isso aqui é Isaías profetizando, vendo Israel voltando a ser nação num único dia. Como é que pode? Como assim? Quem já viu isso acontecer? Mas ele fala que ele viu. 2.700 anos antes de acontecer, ele estava assistindo lá ao vivo. Uma visão profética. E ele ficou assim, né, boca aberta. Como é que pode? Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode. Como é que pode uma nação voltar a existir num só dia? E isso aconteceu em maio de 1948. Depois de 2 dias, eles foram revigorados. E está aí, para todo mundo ver. Amém, queridos? Olha que maravilha. E ele fala mais, para Sião, antes que lhe viessem as dores. Que dores são essas? Dores de parto. Dores de parto na Bíblia fala da grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, a nação ia voltar a existir. Deu luz a seus filhos. Antes das dores. Isso tem acontecido nos nossos dias. Interessante que lá em Lucas, capítulo 21, o Senhor Jesus também ele dá mais alguns detalhes a respeito desses eventos envolvendo Israel. Porque ele diz que realmente, né, eles iriam ser espalhados. Mas havia um tempo determinado para que aquela cidade, a Jerusalém, fosse pisada pelos gentios. Ali o contexto é que os discípulos estavam falando para ele: olha, vê as maravilhas do templo. E ele diz: pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser destruído, vocês vão ser espalhados por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se complete o tempo deles. Lucas capítulo 21, versículo 20. Então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes, e os que se esconderem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias serão de vingança, para se cumprir o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e contra este povo cairá um fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Amém, meus irmãos? E de fato essa profecia se cumpriu, porque no ano 70 o templo foi destruído, a cidade foi incendiada, né, como ele disse, não ficaria pedra sobre pedra. Por que não ficou pedra sobre pedra? Porque aquele templo ele era revestido de ouro por dentro. E com o fogo, com a destruição, o ouro derreteu e entrou nas frechas das pedras. E os romanos, depois que o fogo apagou, que se esfriou, foram removendo pedra por pedra para quê? Para tirar o ouro. E esse ouro foi levado lá para Roma e foi usado para terminar a obra do Coliseu. Não sei se você sabia disso. Lembro que eu tive o privilégio de ir com o pastor Luiz para Israel em 2016, e nós estivemos lá em Roma. E lá tem um arco do triunfo, lá onde o general escreve isso, que o ouro de Jerusalém foi trazido e foi usado para terminar a obra. Por isso que não ficou pedra sobre pedra, a profecia se cumpriu literalmente. Mas ele fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que se completasse o tempo deles. Mas hoje, irmão, podemos dizer que o tempo dos gentios está acabando, ou já acabou. Por quê? Porque a nação voltou a existir. Porque para os judeus tem 3 coisas importantes: a nação, a cidade, Jerusalém e o templo. E essa é uma profecia que está se cumprindo em etapas, porque a nação voltou a existir. Jerusalém já é a capital deles, apesar que o mundo como um todo não reconhece ainda. Mas, nos últimos anos, alguns países já estão reconhecendo, já tem pelo menos 10 países que reconhecem. Mas ainda falta o templo. Não se admire, se nos seus dias você vê aquele templo sendo reconstruído. Se você der uma pesquisa rápida no Google aí, você vai ver que está tudo pronto. Estão só esperando a oportunidade. E as coisas estão acontecendo, muito rapidamente. Não se admire se qualquer momento a coisa aconteça. E se acontecer, meu irmão, faz o testamento. Se você vê lá, foi autorizado construir o templo, faz o testamento.
Despede quem tiver que despedir. Mas pode ser que a gente nem vai ver isso. Pode ser que seremos arrebatados antes, amém, meus irmãos? Podemos ser arrebatados. Mas voltando aqui para o texto de Oséias, lá o Senhor ele diz que depois de 2 dias, e se um dia é 1000 anos como um dia, então depois de 2000 anos, de fato a nação foi restaurada. Tem uma profecia que se cumpriu. O país, a nação foi restaurada. Mas o texto continua dizendo que no 3º dia eles estariam diante do Senhor. Então foi restaurado depois de 2 dias. E nós estamos entrando no 3º dia. Amém, meus irmãos? Por isso que Isaías ele ficou assustado. Como é que pode a nação voltar a existir num dia? Quem já viu tal coisa? Mas Israel voltou a existir. De uma forma milagrosa. Olha, não sei se você sabe, mas agora em 2030, completa exatos 2000 anos, desde que o Senhor foi levantado às nuvens. 2000 anos. Nós estamos num tempo muito profético. Nós não sabemos se o tempo vai contar a partir do nascimento ou a partir da morte e ressurreição. Se foi a partir do nascimento, nós já entramos no 3º dia. Se for a partir da ressurreição, já estamos entrando. E se antes da volta propriamente dita nas nuvens vai ter 7 anos da grande tribulação, falta menos de 7 anos para 2030. Estamos num tempo profético, amados. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 9, ali narrando o momento que ele ia ser levantado aos céus, lá diz o seguinte, ó, dito essas palavras, foi Jesus levado, Atos capítulo 1, versículo 9, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem, encobriu, e os seus olhos, encobriu dos seus olhos. Versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Esse Jesus é quem dentre os vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Ele vai descer no mesmo lugar. Por que nós sabemos que ele virá no mesmo lugar? Porque tem uma profecia lá em Zacarias, capítulo 14, que diz que ele virá da mesma forma. Ele vai colocar os pés lá no Monte das Oliveiras. E vai ser algo tão poderoso, tão maravilhoso, que vai rachar o monte no meio. Zacarias 14:1 diz, olha, eis que veio o dia do Senhor. Toda vez que você vê na Bíblia ali, dia do Senhor com letra maiúscula, está falando da volta de Jesus, amém, querido? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade das cidades irá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E no monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Assim fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Urias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e nós, os santos, viremos com ele. Porque nessa situação aqui já vai ter acontecido o arrebatamento. E depois nós vamos voltar. Interessante quando ele fala que ele vai voltar nas nuvens, fala que os santos vai voltar com eles. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então essa é uma profecia que essa chave de um dia ser 1000 anos, 1000 anos um dia se encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Porque depois de 2 dias a nação foi restaurada. Mas a promessa é que no 3º dia eles estariam diante do Senhor. Significa que nós estamos entrando nesse 3º dia, amém? Mas vamos mais um texto. Ainda dá tempo, mais um texto? Dá. Lá, quantos lembram aí da parábola do bom samaritano? A palavra do bom samaritano é outra profecia bíblica que se encaixa perfeitamente com essa chave de interpretação. Lá em Lucas capítulo 10, no versículo 30, diz assim, Lucas 10, versículo 30.
Diz assim, olha, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, nos quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, fez ali o curativo, e aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastar-te a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu sei que nós usamos esse texto para muitos tipos de pregações. Poderíamos falar aqui a respeito da hipocrisia dos fariseus, né? Que poderia fazer ali um sentido alegórico para mostrar, né, que aquele sacerdote ali aponta para a lei, mas a lei não pode fazer nada para aquele que está doente, para aquele que não tem força. Poderíamos também falar ali do levita, né? O levita é aquele que está acostumado com as coisas religiosas, que cuida das coisas religiosas, mas também não resolve. Não quero falar disso, quero falar que é no aspecto profético, porque o bom samaritano aqui aponta para Jesus, é o próprio Jesus que veio. Mas eu quero aqui me focar na parte final do texto, que diz que Jesus ele veio, pegou aquele ferido, que somos nós, estávamos lá mortos nos nossos delitos e pecados, e trouxe para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. Nós fomos levados para a igreja. Mas interessante que ele deixou ali, pago, 2 diárias. Porque o texto diz que ele deu ali para o dono da hospedaria 2 denários. E nós sabemos que 1 denário é equivalente a 1 dia de trabalho. Mas também era o valor de uma diária, para alguém ficar hospedado em algum local com teto e comida. E ele deu 2 diárias, pagou 2 diárias, porque ele falou, olha, se alguma coisa gastar mais, eu pago quando eu voltar. Então isso mostra para nós um sentido profético desse texto. Porque ele deixou pago para a igreja cuidar 2 dias. Porque ele está planejando voltar no começo do 3º dia. Porque ele virá no começo do 3º dia, amém, meus irmãos? Preste atenção, né? Ele deu ao hospedeiro apenas 2 denários. Já falei para você que essa hospedaria, na verdade, é a igreja. E nós estamos sendo cuidados pela igreja. Nós hoje também somos a igreja que cuida dos outros. E ele deixou pago apenas 2 diárias. Porque ele está planejando voltar no começo do 3º dia. Amém? Para cuidar daquele homem. Então aqui nós temos um sinal profético da parábola. O samaritano deixou o suficiente para cuidar por 2 dias. Se 2 dias, se 1 dia é 1000 anos e 1000 anos 1 dia, significa que ele está planejando voltar no início desse 3º ano, amém? Ou do 3º dia, amém, meus irmãos? Então, apesar de não dizer claramente que ele planejava voltar no 3º dia, mas dá para subentender isso. Porque se ele estivesse planejando voltar só no 3º, no final do 3º dia, eu vou pagar 3 diárias. Mas ele pagou só 2, porque ele planeja voltar no início do 3º dia, amém, meus irmãos? Podemos aplicar essa chave que Pedro nos deu de interpretação também nessa parábola. Essa é uma parábola profética. Jesus é o bom samaritano, é aquele que cuida, é aquele que nos resgata, é aquele que nos leva, é aquele que pega faz o que a religião não pode fazer. Ele cuida, ele coloca nos ombros e leva para a hospedaria. E lá nós somos cuidados, na igreja nós somos cuidados, somos tratados, mas ele planeja voltar. Ele deixou pago 2 dias, 2 diárias, essa diária está vencendo. A camareira já está lá esperando você sair para arrumar o quarto. Lembra que vai viajar, né? Fica doidinho para dar hora para você x-papo e já arrumar o quarto para pegar os próximos hóspedes. Nossa diária foi paga, está vencendo. Porque o que pagou está voltando. E ele vai cuidar de nós, amém, meus irmãos?
Quero citar mais um ainda. A ressurreição. A ressurreição de Jesus também foi no terceiro dia. Mas qual foi a hora que ele ressuscitou? Qual foi a hora? Foi logo no começo da madrugada. Lá em Mateus 28, na NVI. Você tem a NVI ou a Viva aí, irmão? Tem a Viva também? Acho que não vai ter a tradução da Bíblia Viva. Mas se não tiver, vou ler aqui na tradução da Bíblia Viva, lá em Mateus 28, versículo 1. 28 primeiro. Aí na RA diz no final do sábado, na verdade, mas coloca a NVI aí, a NVI acho que você tem. A NVI diz que foi depois do sábado, tendo começado no primeiro dia da semana, então foi domingo. Lá na linguagem da Bíblia Viva diz que domingo pela manhã, bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e outra Maria foram ao túmulo, e Jesus já tinha ressuscitado. Chegaram ali, só encontraram o anjo. E elas não reconheceram e ficaram tristes. Cadê Jesus, o anjo? Não, ele não está aqui mais, ele vive. Ele ressuscitou. E ele ressuscita no terceiro. Lá depois do sábado, no domingo pela manhã, bem cedo, quando o novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. Continua, versículo 2. E de repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se assentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Porém, ele não está aqui, porque ressuscitou como havia dito. Amém, meus irmãos? Ele ressuscitou. E que hora que ele ressuscitou? Cedo de manhã. Então, se um dia é 1000 anos e 1000 anos um dia, meu irmão, nós estamos no começo do terceiro dia. Coisas estão para acontecer. Coisas estão para acontecer. Fique atento. Acorde. Acorde. Não durma. Acorde. Para finalizar, eu quero citar ainda mais um texto. Lá em João, capítulo 2. O famoso casamento de Caná da Galileia. Esse é o segundo texto mais pregado na Bíblia. Você estava vendo quais são os sermões, quais os textos que mais são usados. Isso aqui só pede para Lucas 15, que é lá a parábola do filho pródigo. Depois é esse. Por que é esse? Porque normalmente os pastores usam esse texto nos casamentos. Hoje eu vou fazer um casamento à noite, vou usar esse texto. Mas o que diz lá, olha? 3 dias... João capítulo 2, na RA mesmo. João 2:1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali Jesus, né, a mãe de Jesus. Depois você vai continuar lendo, vai ver que Jesus também foi convidado. Mas o primeiro milagre dele aconteceu num casamento. No casamento de Caná da Galileia, onde ele deu início ali os seus milagres, né, os seus sinais. E quando esse casamento aconteceu? O texto diz que aconteceu 3 dias depois. Mas 3 dias depois do quê? Por que a Bíblia faz 3 dias? Né? Por que ela usa a expressão 3 dias? 3 dias depois do quê? Para achar o contexto, nós temos que voltar no capítulo 1, no final do capítulo 1. Qual foi o final? O que aconteceu no final do capítulo 1? Foi quando Jesus foi apresentado para Natanael pelo seu irmão Filipe, que ele era o Messias. Então, 3 dias depois de ele ser apresentado como Messias, houve um casamento. Eita, vamos encaixar um negócio aqui agora. Porque a Bíblia fala que na volta dele também haverá um casamento. A bodas do Cordeiro. Quantos são noivos aí que estão esperando a boda? Estão esperando esse casamento. Mas a Bíblia fala que esse casamento aqui profético aconteceu 3 dias depois. Então nós podemos... Ah, pastor, mas está forçando a amizade agora, encaixar esses textos. Tem tudo a ver esses textos. Porque casamento está no coração de Deus. A história da humanidade começou num casamento, Adão e Eva. O ministério de Jesus começou num casamento de Caná da Galileia. E a próxima etapa, o milênio, vai começar num casamento de Cristo com a igreja. E aqui diz que 3 dias depois,
teve um casamento. Mas 3 dias depois do quê? Por que precisava falar isso, João? Precisava dizer que era 3 dias depois? Na Bíblia nada está por acaso. Porque aparentemente os assuntos não têm nada a ver um com a outra. O capítulo 1 de João termina dizendo que lá Natanael teve um encontro com Deus. Ele não acreditava, mas Jesus falou para ele: cara, eu vi você lá debaixo da figueira. E quando eu vi você debaixo da figueira, ele assustou. Aí ele falou: esse é o Messias. Ele teve a revelação que é o Messias. Aí João, não por acaso, mas por uma jesuicidência, começa o capítulo 2, mudando totalmente de assunto, mas linkando um com o outro. 3 dias depois desse acontecimento, estava Jesus num casamento. Não é por acaso, isso é profético. Porque depois de 3 dias que Jesus foi anunciado como Messias, acontece um casamento. Então podemos também fazer esse link profético. Que 3 dias depois dele ter vindo, como Filho de Deus, o verbo ter se feito carne, vai acontecer o casamento, a bodas do Cordeiro. Porque o milênio vai começar com a boda do Cordeiro, amém, meus irmãos? Então esse contexto aqui de João capítulo 2, o contexto é João capítulo 1, final do capítulo 1, que ele foi anunciado como Messias. Então podemos dizer também, não seria forçação de barra da nossa parte, imaginar que a boda do Cordeiro vai acontecer 3 dias depois também, dele ter sido anunciado como o Cristo, o Filho de Deus, amém, meus irmãos? Não dá muito tempo para a gente falar mais aqui, todo o meu tempo já estourado, mas o meu alvo aqui hoje era esse. Tenho 10 minutos, é sério? Falou lá 10 minutos, pastor Renan. Mas estão com cara de fome. Tem uns que já estão assim amarelo. Mas já vou terminar, queridos, já vou terminar esse texto. Nós estamos num tempo profético, meu irmão. Nós estamos num tempo profético. Pastor, mas o que fazer então? Nós sabemos que estamos nesse tempo profético, o que fazer? Como fazer? Permaneça. Quero finalizar voltando lá no texto de Mateus 24, versículo 45. No texto de Mateus 24, 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fala comigo, servo fiel e prudente. Você é o servo fiel e prudente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou todos os seus conservos, para lhe dar-lhe sustento no seu tempo? Meu irmão, eu estou aqui falando para uma turma de seminaristas. Pessoas que estão formando, outros que estão no processo, mas você tem um final, você tem um alvo, que é dar sustento para os conservos. O que você aprendeu nesses dias, você tem que sustentar os outros. Você tem que ensinar os mais novos na fé, você tem que discipular, você tem que cuidar, tem que alimentá-los, motivá-los, para que eles permaneçam também firmes, vigilantes, porque o Senhor está vindo. O Senhor está vindo. E bem-aventurado, né? Bem-aventurado, versículo 46, bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, achar cumprindo o propósito, cumprindo o chamado, cumprindo a carreira, que não retrocede, que não dá tempo, que não vai descansar, mas vai fazer a vontade do Pai que o chamou. Aí ele fala: em verdade vos digo que ele vai confiar todos os seus bens, você vai receber o galardão, vai receber a recompensa, vai receber recompensa. Vamos aqui imaginar essa situação, meu irmão. Se você soubesse que Jesus vai voltar daqui 30 dias, hoje é dia 15 de novembro, que no dia 15 de dezembro o Senhor volta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica, não é para você responder em voz alta, só para você refletir. Se você soubesse que Ele vai vir daqui 30 dias, você vai viver esses próximos 30 dias com a mesma intensidade que você viveu os últimos 30? É tempo de nós acelerarmos nosso coração para as coisas de Deus. É tempo de você ficar perseverante. Quero finalizar lendo 1 Coríntios, e vou liberar você para o almoço. 1 Coríntios 15, 51. Projeta para mim, 1 Coríntios 15, 51. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diante de tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Se coloque de pé onde você está, meu irmão.